Já estamos ao vivo. Vamos então, olha, muito obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde e boa noite aí, que estás no Dubai. Vamos começar então mais uma partilha, mais uma live aqui, sobre esta incrível tecnologia e também toda a oportunidade a ela associada que está a mudar, este mundo. Antes de mais, para quem não me conhece, eu sou Cristina Unger, tenho 54 anos. Ontem até tive um lapso de dislexia, disse que tinha 45. Isto já é efeitos do X39. Sou educadora de infância de formação inicial, estou a viver aqui em Ovar, mas eu não exerço a profissão docente. Eu percebi, passado pouco tempo, quando o Francisco nasceu, que eu precisava de estar mais presente na vida do meu filho, tanto na educação como na criação do meu filho. E então encontrei neste veículo, que trabalha aqui no Network Marketing, uma forma de estar mais presente na minha família e também contribuir para o orçamento familiar. Sou também ainda consultora imobiliária e trabalho com esta tecnologia também de uma forma muito dedicada, porque realmente está a fazer a diferença na vida das pessoas e também na minha, por consequência natural. E hoje nós estamos aqui para partilhar convosco muito desta tecnologia do X39. Quem me segue sabe, já começa a perceber que isto é muito frequente, eu falar do X39. O X39 é muito simples de explicar, é um pequeno adesivo, eu posso até tirar o meu, porque isto volta a colar. Isto tem adere muito facilmente. Então, isto é um pequeno adesivo, pequeno mas poderoso adesivo, que tem aqui nesta tela branca nanocristais orgânicos. Ora bem, não tem qualquer químico, qualquer opioide, qualquer fármaco. Nano quer dizer que é muito pequenina, nós só conseguimos ver com o microscópio eletrónico, não olhamos para aqui, não conseguimos ver. Cristais é algo que reflete. Ora, David Schmidt, que é o CEO e inventor desta tecnologia, descobriu, ao fim de 10 anos de estudo do X39 e mais de 4,5 milhões de dólares de investimento nesses estudos, descobriu que ao colocar o adesivo sobre a nossa pele, e a nossa pele, comum a toda a gente, emana uma energia, um calor. Nós sentimos isso quando abraçamos alguém, quando colocamos a mão na nossa pele, quando tiramos a nossa roupa, a roupa ainda está quente, enfim. E toda a gente também sabe que quando nós morremos o corpo fica frio. Por isso percebem essa energia que é produzida ao nível celular. Então ele descobriu que ao colocar o X39 sobre a pele, essa energia incide nos nanocristais orgânicos e é devolvida para dentro do corpo. Ora bem, ele funciona como um espelho. E quando essa energia é devolvida, coloca o corpo num processo de autorregeneração, autocura, digamos, sem necessidade nenhuma de usar nada externo. Por isso o corpo tem essa capacidade. Ora bem, isto é muito revolucionário, também entendo. Eu também já estive desse lado e nem sequer acreditava como é que é possível uma coisa tão pequena ser tão poderosa, mas é verdade. É um produto patenteado, o que quer dizer que aquilo que se diz que faz, de facto faz, e está registado, patenteado por 20 anos. Reparem, isto só tem 6 anos agora, temos 14 anos pela frente com algo que só nós é que temos. É um produto que tem uma base científica muito forte, tem mais de 80 estudos científicos, por isso é que nós também estamos aqui a dar a cara, porque David Schmidt, também uma coisa muito curiosa e muito importante que vocês percebam, é que não colocou isto num canal de distribuição do mercado tradicional, onde nós compramos um rato, uns fones, um telemóvel. Não, colocou isto neste canal de distribuição do network marketing. Por isso somos nós, representantes da marca, que somos os mensageiros desta mensagem. Vocês não vão encontrar nem na televisão, nem nos outdoors, nem nas revistas, jornais, não vão encontrar isto numa prateleira de qualquer estabelecimento comercial. Somos nós que fazemos essa partilha. E nós, como seres sociais que somos, toda a gente percebe isso, nós estamos sempre a recomendar. Ainda ontem vos dei um exemplo de um restaurante excepcional que tive o prazer de desfrutar no dia do meu aniversário e que na empresa, na imobiliária que represento, eu sugeri. Já fomos lá 2 vezes, inclusivamente na última sexta-feira fizemos uma reunião numa sala incrível, com almoço também nessa sala, e o restaurante não me gratificou com nada. Por isso, nós fazemos isto muito intuitivamente, com livros, com cinemas, com viagens, com roupa, com serviços de um dentista, um psicólogo.
e nunca somos recompensados por isso. Por isso é que muita gente não entende este canal de distribuição, mas nós também temos essa função de estar aqui como educadores. E talvez por eu ter essa formação de educadora de infância, para mim é muito natural partilhar esta mensagem e ajudar pessoas a perceberem não só como trabalhamos e também com o que é que trabalhamos, não é? Por isso, eu hoje tenho a honra de estar aqui com uma pessoa muito especial, porque foi a Liliana e o marido, o Paulo Alves, que trouxeram este produto e esta oportunidade para Portugal. Por isso, e eu estou apaixonadíssima por aquilo que faço. Estou apaixonadíssima por aquilo que estamos, esta missão incrível, esta visão da empresa, e muito lhes devo porque eles começaram o caminho, não é? Nós agora é mais fácil porque temos conhecimento de muita coisa, não é? Mas dar o passo inicial foi um ato de fé, um ato de muita coragem, e eu estou muito grata por hoje estar aqui com a Liliana, e eu queria que ela, não vou falar mais, queria passar o microfone para ti, minha querida, agradecer mais uma vez a tua presença, sei que já estás a regressar de viagem, mas estamos nesta missão que é de muito valor, não é? Então, diz-nos quem és, como é que tu conheceste, como é que tem sido esta também trajetória tua nesta indústria. Então, Cristina, muito obrigada pelo convite. É muito bom nós podermos gritar para o mundo que existe coisas que fazem sentido nós fazermos na vida diferentes, não é? Porque se nós passarmos a nossa vida fechadas no nosso trabalho, nas nossas quatro paredes, nós somos hum, agentes secretos. Não é? E a verdade é que nós começamos a inspirar, a impactar quando começamos a partilhar com os outros, como tu disseste há pouco e muito bem. Então, falando aqui um pouco de mim, tenho 47 anos, tenho dois filhos maravilhosos a passarem na adolescência e eu a passar na menopausa. Então, aqui assim, as hormonas, está tudo aqui à flor da pele. O que também é bom, porque a gente aprende. Quando temos já a percepção que temos que aprender uns com os outros, os nossos filhos ensinam-nos muito, muito, muito mesmo, muito. Mas são dois filhos que são dois milagres porque eu perdi o meu primeiro filho e por causa do aborto espontâneo que tive, tive um problema que apanhei uma bactéria hospitalar que me provocou uma septicémia. E depois podem ver uma entrevista que eu dei na RTP1 a contar a minha história, mas assim muito, muito resumidamente, por causa dessa bactéria eu fiquei em coma um mês, 30 dias, e quando acordei, estava estava um vegetal, não é? Magrinha, numa cadeira de rodas, fiquei sem cabelo, não falava, não via bem porque fiquei estrábica, porque a gente temos aqui músculos nos olhos que o coma provocou uma falência muscular e também houve ali falência de vários órgãos que eu tive que ficar ligada à máquina, mas a falência muscular, quando eu acordei, foi visível, não é? Porque eu não tinha músculos, deixei de ter músculos. E todo este drama e toda esta tragédia que eu vivi na minha vida, aos 27 anos, portanto, já vai 20 anos, toda esta tragédia, quando eu acordei, felizmente não tive nenhuma lesão cerebral. Eu olhava, eu pensava, eu assim, meu Deus, o que é que me aconteceu? Mas que mundo é este que eu estou a ver? E então comecei-me a perceber que a vida é muito mais do que isto que a gente vê e que a gente olha. Comecei-me a perceber que, ok, meu Deus, tu deixaste-me viva e agora? O que é que vai ser de mim? Tive 2 anos em recuperação para voltar a andar, para voltar a fazer o básico. E depois de um período de tempo que eu tive só focada em mim, quais contas, qual dinheiro, qual o quê? A gente nem pensa nisso, Cristina, a gente não pensa. Mas depois desse período, o Estado português tirou uma baixa. E ao tirar uma baixa, veio, ups, eu preciso de dinheiro para viver. E agora? Isto ninguém me paga para eu estar inválida, não é? E começou aquela, aquele drama pessoal que é, e agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Pronto, o Paulo, felizmente, sempre foi empresário, ele tinha os negócios dele, ele focou-se também muito na minha recuperação, não me abandonou,
Ele focou-se em voltar a ter a Liliana com que se casou. Então eu fazia muita fisioterapia, mas ao fim de 2 anos está, tirou-me a baixa. E foi aí, no meu desespero mesmo, porque eu tive que ir procurar trabalho em contabilidade, porque era a minha área, contabilidade e administração. Eu entrei no gabinete administrativo, tive ali bastantes meses que eu entrei num desespero e numa depressão terrível, mesmo terrível. Não há explicação. Eu só dizia, meu Deus, tu deixaste-me viver para isto, sabes que eu fiquei, e quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente crente e tenho muita fé, mas eu cheguei ali num estado que eu fiquei viva para isto, mas o que é que vai acontecer? O que é que vai ser de mim? Pá, e foi quando eu lembro-me de ter ajoelhado na cozinha da minha casa e ter pedido a Deus, tem que haver outra coisa, tem que haver outra coisa, não pode ser só isto, tem que haver outra coisa, porque eu nem força tinha para pegar num telefone. E eu tive que ir trabalhar. Não tinha força nem motora, nem psicológica, mas eu tinha que ir. Então foi quando o meu marido é convidado para ir ver uma apresentação de network marketing e ele achou que aquilo, não, isso é vendas, isso não é para mim, eu sou extremamente ocupado e eu era ocupado, era bem sucedido. Eu assim, não, não, isso não é para mim, mas olha, a minha mulher quer trabalhar a partir de casa, minha mulher vai aí. Pronto, e tudo começou assim. Tudo começou assim. Eu vi que poderia, através de trabalhar a partir de casa, entre 1 a 3 horas por dia, ganhar o suficiente para me ajudar a voltar para casa e a cuidar de mim. Porque eu durante meses deixei de cuidar de mim porque eu tinha que ir trabalhar. E quantas de nós não deixamos de cuidar de nós próprias, não é? Porque temos que ir trabalhar, temos que ir cumprir a responsabilidade de estar presente para trazer um salário. E, e a gente trabalhar por um salário é escravatura. É escravatura mesmo. Porque é quase como a gente estressa os nossos filhos para irem para a escola, a gente ficamos estressadas porque já os estressamos e porque já vamos atrasados para o trabalho. E isto depois é rodinha, é constante. Isto é uma coisa, é uma bola de neve que parece que ainda fica, cada ano que passa, fica pior e pior e pior. Então o que eu fiz é aquilo que eu aconselho a todas as mulheres fazerem, que é, ok, têm um trabalho, têm um salário, ótimo, porque têm ali uma boia que as mantém acima d'água para pagar as despesas, mas comecem em part-time a trabalhar para concretizar um sonho de serem livres. Não é o sonho de ser ricas, porque o dinheiro não é tudo na vida. O dinheiro acalma-nos os nervos, mas é sermos livres. E essa liberdade é algo que Deus já nos deu a todos, mas ao longo dos anos, com o nosso livre-arbítrio, nós preferimos estarmos acorrentados, porque é mais seguro, supostamente. Mas isto não é seguro de forma nenhuma. Então, em 2008, quando eu comecei a olhar para esta forma de trabalhar de uma forma diferente, eu conheci o Network Marketing no final de 2007. Em 2008, comecei a olhar assim de uma forma diferente. Em 2009, o Paulo ficou, interessante, então, mas onde é que o dinheiro vem? Porque eu começou a ver que eu comecei a ganhar algum dinheiro. E eu assim, mas onde é que o dinheiro vem? E aquilo suscitou-lhe uma curiosidade, Cristina, que ele acabou por se render às evidências. Por isso é que eu digo muitas vezes, pá, as pessoas mentem e iludem, mas os resultados não enganam. Isto é uma indústria que não é muito conhecida, ainda bem, ainda bem. Ainda bem que eu conheci esta forma de trabalhar quando ainda não é comum. Porque quando for comum, quando for normal, a oportunidade não é grande na mesma. Epá, mas eu gosto de desafios, eu não sei explicar, eu gosto de desafios, eu não gosto de ser comum, eu não gosto de ser igual a toda a gente. Então, é aquilo que eu digo aos meus filhos. Ok, o que é que vocês querem fazer quando crescerem? Querem ser quê? Bombeiros, advogados, médicos? O que é que querem fazer? Querem ser gestores de uma empresa? O que é que querem fazer?
E à conclusão que eles chegam hoje, porque os meus filhos sempre me viram a mim e ao Paulo a trabalhar em network marketing, eu digo-lhes para fazerem contas, qual é o valor deles por hora, qual é o valor deles? E eles chegaram à conclusão que querem trabalhar em network marketing. Com a idade deles, o Gabriel tem 14, eu fui o ano passado com 13 anos que ficou totalmente desperto para que é isto que eu quero fazer, e o Ruben também. Cristina, isto é interessantíssimo, não é? Isto fora daqui um pouco de mim, mas faz-me perguntas também para me ajudares aqui no diálogo, senão parece aqui que me falo, falo, Epá, falo. incrível. Uma coisa que eu retive foi tu gostares de desafios. É desbravar terreno, não é? Isso é impagável, porque quem vai na frente também bebe água limpa. Eu percebi perfeitamente aquilo que tu estás a dizer. E nós temos sempre duas perspectivas de ver a situação, não é? Esta falta de entendimento que muitas pessoas têm e que muitas pessoas também têm alguma dificuldade em assumir aquilo que fazem e que estão nesta indústria e assumir e ter este papel também de educar, escondem-se um bocadinho. Mas é essa perspectiva que eu gosto. É que, tu não conheces ainda, mas Porquê é que as pessoas abre a tua escondem? mente. Sabes porquê é que as pessoas escondem, Cristina? Porque elas não têm confiança naquilo que estão a defender. Elas ainda têm medos. Será que isto é o certo? Será que eu não vou perder o meu brilho? Será que eu não vou perder a minha credibilidade? É Elas isso. têm medo do julgamento dos outros, têm medo do que os outros vão dizer ou vão pensar. Uma pessoa que tem medo dos outros nunca é livre. Não. Nunca, nunca. Claro. E depois nós estamos muito formatados desde o do início da nossa escolarização a ter a segurança, não é? A ter um salário. Vais para a faculdade, tiras o curso e que isso não dá nada, não é? Isso não te dá segurança nenhuma, porque depois tu vais desenvolver as competências é no mundo do trabalho, não é? É, mas E, se tu e- fores ver um autor de renome mundial que toda a gente deveria de ler, e ele neste momento em Portugal está nos 10 primeiros, de certeza absoluta. Só agora. Eu já li o livro do Robert Kiyosaki, O Pai Rico, Pai Pobre, há mais de 16 anos atrás. E eu, quando li esse livro, eu fiquei escandalizada. Fiquei escandalizada porque, de uma forma muito rápida, ele explica que nós todos vivemos em 4 quadrantes. O primeiro quadrante somos assalariados, o segundo quadrante somos freelancers, o terceiro quadrante somos empresários, mas escravos da empresa, e o quarto quadrante são os investidores, são as pessoas que têm liberdade de tempo, têm liberdade financeira. Ora bem, eu sei o que é o primeiro quadrante porque eu já estive lá. Eu também sei o que é o segundo quadrante porque eu também já estive lá, eu também já tive a minha empresa de contabilidade por conta própria à espera que isso me ajudasse a ter mais liberdade. Mas não, pelo contrário. Eu tinha menos liberdade como freelancer do que tinha até como empregada. Liberdade de tempo e pessoal, porque a gente até trabalha mais. E também sei o que é ser empresário, porque os meus pais sempre tiveram uma empresa e eu sempre acompanhei a vida dos meus pais, sempre, sempre, sempre. Dá um pouco mais de liberdade e financeiro também. e Epá, mas tempo. é um E sufoco, tempo, não é? E tempo. é um sufoco. Então eu só pensava assim, ok, eu quero ir para o quarto quadrante, mas não tenho dinheiro, não é? Não tenho dinheiro para andar a investir em casas, para investir, para fazer investimentos de ação, de bolsa, de o que for, não tenho dinheiro. Como é que eu vou para o quarto quadrante? É aí que eu explico que o network marketing está no quarto quadrante. Com um baixo investimento, nós conseguimos fazer com que o dinheiro trabalhe para nós. E eu explico-nos isso. E eu, quando percebi isso, Cristina, eu só pensei assim: é isto que eu quero. É isto que eu quero. Eu não sei como é que vou fazer. De verdade, eu assim, eu não sabia como é que ia fazer. Mas eu sabia que era aquilo que eu queria. Eu queria pôr o tempo a trabalhar para mim. Sabes porquê, Cristina? Porque quando eu entrei no hospital, automaticamente eu deixei de ganhar o meu salário. Foi automático. Toda a gente, não, vá, quase toda a gente na pandemia sentiu isso. Eu passei por uma pandemia em 2005. E quando, ao fim de 2 anos, me tiram a baixa,
A baixa era miserável, não é? Era ridícula. Mas quando me tiram a baixa, o que é que eu senti novamente? Eu não posso ter a minha vida nas mãos de outras pessoas. Não posso, não Isso. posso. Eu tenho que arranjar uma forma de, quer eu possa estar presente, quer eu não possa estar presente, eu consiga ganhar dinheiro. E depois, quando eu me apercebi como é que isso era possível através do network marketing, eu procurei me informar como é que se trabalha network marketing, como é que se faz isto. E existe um escritor e um mentor que é o Eric Worre. E foi aprender, eu tive que aprender. As pessoas querem ter resultados e não querem aprender. E nós Isso tiramos um curso, não é? E tiramos um curso quando queremos desempenhar uma profissão. E aqui, é a mesma coisa. Só que a gente não precisa estar 5 anos para tirar o curso. A gente aqui exato, aprende e põe em prática. Aprende e põe em prática. E depois há uma área que é o emocional, que ninguém nos ensina. Ninguém, 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 ninguém. Não há nenhuma profissão que nos ensine a ter inteligência emocional. E é algo que nós aprendemos em network marketing, é ter inteligência emocional, porque o nosso cheque, Cristina, só sobe na medida que a nossa inteligência emocional e o nosso desenvolvimento pessoal cresce também. acompanha. Acompanha. Se nós não estamos a ganhar aquilo que queremos, é porque estamos a ser casmurros, teimosos, egoístas, orgulhosos. É um conjunto de emoções que estão a travar, que estão-nos a prender, estão-nos a bloquear. Yeah. Então, nós não somos vítimas da sociedade, nós somos vítimas de nós mesmos. O Somos pior é vítimas. assumir isso. É muito difícil a pessoa assumir isso, porque é É o muito ego. fácil culpar os Não é? outros. Pois É é. o orgulho destrói o mundo. É muito mais fácil culpar os outros e Arranjar mas desculpas. eu também já tive lá, Cristina. Eu Sim, sei sim, o que é que sim. é Todos. todos nós. Eu durante muito tempo eu assim, mas porquê que eu não consigo com que isto funcione? Mas porquê que dá para os outros e não dá para mim? Porquê que os outros conseguem e eu não? Sabes? Eu não conseguia perceber. Só que, felizmente, o hospital ensinou muita coisa. E eu percebi no hospital que nós temos que aprender com os outros que já passaram pelo mesmo. E eu aprendi com histórias de superação, com histórias das outras pessoas que estavam a passar por o mesmo que eu passei, que eu estava a passar, mas elas conseguiram ultrapassar. Então eu vou procurar pessoas que me ensinem isso. Eu não vou procurar pessoas que têm muita filosofia, que são pessoas que casam-se com muitos valores, muitos princípios e muito lições morais. Eu vou procurar pessoas que têm resultados. Aquilo que Falam tu queres. falam menos e mostram mais. É com essas pessoas que eu Pessoas que gosto fazem acontecer. mesmo. Tens noção que aquilo que te aconteceu quando foste para o hospital foi determinante para a pessoa que tu és hoje. Nada acontece por acaso. Tenho, mas foi preciso muito tempo eu sair-me da vitimização. Porque eu, não é? O que vale é que eu estava na vitimização e estava no network marketing ao mesmo tempo. Então, eu levava chapadas, aprendia, ganhava. Levava chapadas outra vez da vida, não é? Aprendia, ganhava. Estás a No perceber? processo. No Eu ia processo. no processo. Enquanto que se eu tivesse ficado num gabinete só de contabilidade, eu não iria aprender. Percebes? Porque a gente fica ali acomodados e não iríamos aprender. E este produto, X39, ele chegou à nossa vida porque quem procura encontra. Quem bate, É. abre-se. É certo, quem procura encontra e quem bate, a porta abre-se. Então E conta. a gente estava já há 15 anos numa empresa, pá, extraordinária. Nós tivemos momentos incríveis, na Genesse, que foi uma empresa maravilhosa. A Genesse que comprou a Monavi. E ao fim, foi em setembro de 2022, nós fomos a uma convenção da Genesse em Los Angeles e passámos por Miami e fomos nos encontrar com o Steve. E naquele momento,
naquele momento, o meu marido está a dizer: nós não queríamos ir ter com o Steve. Não. E sabes o que é que é, é assim, é aquela luta pessoal que a gente todos temos. A gente temos uma luta, o nosso orçamento é um campo de batalha. E a gente estávamos na Genesse, o Steve tinha mudado da Genesse para ir trabalhar para a Lifewave em julho de 2022. E a gente, em setembro de 2022, fomos a uma convenção que tínhamos acordado, já há muitos meses atrás, ir com o Steve. Mas eu decidi eu não ir porque ele mudou de empresa. Então a gente pensou assim: vamos à casa do Steve fazer o quê? Ele está na outra empresa, não faz sentido, não é? E eu sou muito assertiva, Cristina. Eu só dizia para o Paulo: epá, eu até posso ir lá, mas se eles começam a falar da empresa, eu educadamente eu vou-me retirar. Vou-me retirar da conversação. Sim. Claro, claro, eu percebo. Então a gente, às tantas, a gente decidiu assim: não, eles são nossos amigos, a gente trabalhou juntos muitos anos, eu sou muito grata a eles. E eu disse assim ao Paulo e o Rui, que estava connosco: ok, então vamos lá então, mas é assim, se eles nos vêm, se eles começam a falar muito, eu elegantemente e educadamente retiro-me. E assim eu fiz. A gente, assim que entra na casa deles, eles colocam-nos um patch. X39. 39, foi logo. Assim que entramos na porta, eles tirou o patch, pumba. Foi logo, Cristina. Foi de uma forma assim muito É o elegante. bilhete, é a pulseira, digamos. Muito All in. elegante. A gente aprendeu muito naquele dia com eles, muito elegante. Puseram-nos. Epá, eles começam a falar e não dão hipótese de tu falares mais nada. Eles, era uma energia, era um amor, era uma paixão por aquilo que eles estavam a fazer, que eu elegantemente retirei-me e vou apanhar o sol. E o Paulo ficou a ouvir o Steve e a Gina mais o Rui. O Rui ficou impressionado com a Gina Merritt, porque a energia dela, ela era É uma pessoa contagiante. e tornou-se outra pessoa mesmo, porque eu conheço a Gina há muitos anos. Ela estava outra pessoa. E o Rui, pá, achou aquilo muito interessante, o Paulo ficou a ouvir e tal, e nós, entretanto, acabámos por decidir trazer o X39 connosco. Aí, o que é que a gente pensou? Ok, está a fazer bem a tanta gente, pelo menos a nós faz-nos bem, à minha mãe. Assim que chegámos, a minha mãe estava com uma ciática e ela colocou, e ao fim de um mês e meio, até hoje a minha mãe nunca teve mais problemas de ciática. Ela usou durante 3 meses seguidos, depois fez ali uma interrupção e agora continua a usar. A minha mãe tem 73 anos e as pessoas perguntam-lhe a ela: Dona Paulina, mas como é que você tem essa pele? Mas, mas o que é que você faz para ter essa energia? Perguntam-lhe, falam com ela. O meu pai tem 78 anos e as pessoas perguntam-lhe, porque o meu pai parece uma pulguinha, sabes? Tem bichos carpinteiros. Anda É sempre lá. hiperativo. E eu, na casa do Steve, meu marido está a dizer, é verdade, eu na casa do Steve, 2 horas após eu me colocar o patch, a dor que eu tinha no braço passou, e quando eu entrei no carro para pôr a marcha atrás, o meu pescoço faz trac! Pá, mas foi um barulho, é inesquecível e é incomodativo. Que o Toda a Paulo, gente ouviu no carro. o Paulo e o Rui ouviram. Mas lá vem aqui na nossa mente, no nosso campo de batalha. Eu disse assim para o Paulo: foi A coincidência. negar. Foi coincidência, sabes? Então, hum, é assim, decidimos trazer isto para Portugal, mas nós não falámos com ninguém da nossa outra empresa. Ainda hoje, a gente não fizemos a lista da nossa com as pessoas da nossa antiga empresa. As pessoas sabem, mas a gente acabámos por ir partilhando com amigos que não estavam na empresa, Pois. não estavam a trabalhar e os resultados começaram a acontecer. A Alice está a perguntar aqui quantas pessoas tinha na antiga empresa. Pouquinhas. Amor, quantas pessoas a gente tínhamos na outra empresa? 20 mil 20 pessoas. mil. Neste momento já estamos com 35 mil. 36 mil. O Aqui, Paulo e os números a atualizar. Apenas em um quanto ano tempo? e meio. 1 ano e meio. 1 ano e 8 meses, sim. Por isso, as 20 mil foram em 17 anos, 15 anos, 15 anos. sim.
Mas Isso isso é congruente com os números desta empresa, realmente, é fora de série. agora é o momento, Cristina. É assim, para quem o X39, pá, é inacreditável. Tu explicaste há pouco muito bem. ah, eu só posso dizer o seguinte: se tens na tua saúde, na tua vida, algo que te esteja a incomodar, pá, usa o X39. E se não tens nada que te esteja a incomodar, usa o X39. É isso. Porque ele vai prevenir. Pá, ainda ontem eu venho da Bulgária, dou um jeito aqui no joelho com as malas aqui na porta de casa. Sabes o que é? Eu virei, mas o meu joelho não virou. Yeah. Mas à noite vinha tão cansada que eu subi as escadas. Eu assim, meu Deus, o que é que eu fiz para aqui? Eu assim, já fiz aqui a asneira, mas estava tão cansada e deitei-me. De manhã, quando acordei, estava com a minha unha aqui no joelho. Eu assim, eu pus logo um X39 aqui atrás, na dobra. Incomodava porque era a dobra. Mas a dor passou-me. A dor passou. Em vez de pôr aqui em cima, pus logo ali embaixo. Pai, e a dor passou-me. O meu filho Ruben, que começou a fazer a musculação, os treinos dele, vem mais vezes com dores aqui musculares. E eu digo-lhe, amor, vamos pôr aí um X39. Eu, então vá, mãe, vamos pôr já. Eu ponho o X39 na zona onde ele deu o jeito, que lhe dói o músculo, onde seja. Pá, e eu via. Isto é inacreditável. E sem teres que tomar nenhum químico. Exatamente, isto é E é inacreditável. prático, não tens que ir ao médico. Claro que há situações em que temos que ir, mas é tão fácil. Vou-te dizer, a suplementação no mercado, há um mercado muito grande de suplementação. Mas olha, a gente temos experimentado ao longo dos anos muitos suplementos de várias empresas. Olha, há empresas com, cujos produtos têm um sabor intragável. Empresas de network marketing com sabor intragável. Que eu às vezes até digo assim ao Paulo, como é que é possível estas empresas terem resultado no mercado? As pessoas fazem o esforço, convencidas no resultado. O Gabriel, eu estava a falar há bocadinho aqui com o Paulo e estávamos a falar aqui de uma empresa e eu assim, poxa, aquilo é intragável mesmo. E o Gabriel só diz assim, mas faz bem, mãe. Pois. E eu disse, pois, é verdade, faz bem. Mas este, o X39, faz bem, não tem sabor, não tem químicos, não é invasivo. Pá, isto é um sonho. É um sonho. E E só no nós outro é que temos, não é? E depois não há em mais lado nenhum, porque todas essas empresas de suplementação, nós vamos a qualquer loja e tem lá. Claro, não são esses, não é? Mas há uma concorrência incrível. Não é? incrível. E se tu que me estás a ver também queres ter este X39, fala já com a pessoa que te convidou a ver esta live. Porque também podes ser uma representante da empresa. E quem vai à fonte em primeiro lugar, lembra-te, bebe água limpa. E É. olha o que a gente tem aqui, Cristina. Ai, meu Deus, nem me fales nisso. É que ainda por cima, para além de tudo aquilo que nós fazemos e que somos recompensados por isso, somos tão bem tratados, tão bem recompensados, tão bem. É uma gratidão que aquele CEO tem, aquela empresa tem para connosco, pelo trabalho que nós estamos a desenvolver, que nos coloca estas viagens de incentivo, estas viagens de reconhecimento pelo trabalho no terreno, por mudança de vidas, assim. Vocês também vão ter agora uma viagem incrível a Newport, na Califórnia, que eu já vi. Quer dizer, porque depois também há estas que são abertas para toda a gente, mas depois quando tu atinges, porque nós temos um plano de carreira aqui, que é uma coisa maravilhosa que muitas vezes lá fora as pessoas lutam, lutam, lutam e não conseguem subir de patamar, não é? E aqui tu vais, com o número de pessoas que tu impactas, tu vais tendo um plano de carreira e vocês estão no patamar mais alto e agora também vão ser recompensados por isso. Para além daquilo tudo que vocês já ganham, porque estão nesse patamar, não é? Incrível, vocês têm estas viagens em que se reúnem todos e têm esta incrível experiência ao mais alto nível. Pá. Por isso é que é tão diferenciador, é tão bom quando tu trabalhas arduamente, tu vês o fruto do teu trabalho e és reconhecido assim. Conta-nos um bocadinho então. O Paulo estava ali a dizer que em 18 anos
Quantas, amor? 36. Esta vai ser a número 36. Esta vai ser a viagem número Com 36. tudo pago. Com tudo pago, ok? Pois é isso. A mudança que a gente fez da Genesse para a LifeWave foi por amor, não foi por dor. Foi por amor. Porque normalmente se a gente começa a trabalhar em network marketing por amor ou por dor, mas regra geral é sempre por dor. É sempre por dor, porque a pessoa quer ter mais tempo, está farta, está cansada do ritmo que anda a levar de vida, está farta de não ser reconhecida, de ganhar mal. Então, normalmente é por dor. Eu comecei também por dor, quando comecei o network marketing, mas a mudança que nós fizemos da Genesse para a Life foi por amor. E foi por amor porquê? Porque nós vimos os resultados do X39 na vida do meu filho Gabriel. Conta. Foi inacreditável. Nem nós, no momento, nós assim, pá, será possível? Será possível mesmo? Porque nós ouvimos um testemunho de uma mãe, salvo erro, no verão de 2023, a dizer que o filho dela tinha deixado de ter crises de asma e apneia do sono. E tinha começado a colocar o X39 no filho e que ao fim de... Não me lembro Tinha deixado de usar a bomba. E tinha deixado de usar a bomba para a asma. E a gente ouviu aquilo e a gente assim, não, isto é bom demais para ser verdade. A gente assim, isto é bom demais para ser verdade. Não, não, não dá, não é possível. Mas como não tínhamos nada a perder e tínhamos o X39 connosco em casa, a gente pensou assim, olha, vamos já colocar isto no Gabriel. Mas os dias passaram e a gente não se lembrou de colocar assim logo no Gabriel. Em outubro, acho que foi outubro, estávamos no nosso quarto, pá, e ouvimos o Gabriel no quarto dele com aquela respiração. Mas, era aflitivo, aquilo era aflitivo. E eu disse assim, eu disse ao Paulo, amor, vamos experimentar. Pá, pior não fica, vamos experimentar. Pois é isso. Os médicos já o queriam operar, porque ele tem um desvio do septo muito grande, tem que respirar pela boca. Então, a gente pensámos assim, não vamos operar, os médicos quiseram operar em julho. A gente decidiu não operar e dar indicação para ele à noite conseguir ter a respiração melhor, não é? Que é os corticoides, aquelas cortisonas, aquelas coisas, todas zonas que a gente sabe que faz muito mal ao organismo, e eu sei que faz, porque eu tomei durante muitos anos. E a gente disse assim, vamos pôr, Cristina, a gente temos provas, porque a gente já anda neste mercado há algum tempo, network marketing, e a gente sabemos que a prova social é o mais importante. A gente filmou o Gabriel. É inacreditável. A respiração dele muda. Confirmo. Se quiser ver, a gente manda o vídeo em privado. E o meu marido está a dizer que quem quiser ver, a gente até pode mandar o vídeo em privado. Não colocamos nas redes sociais, mas em Óbvio. privado pode mandar. E foi inacreditável. Ainda ele usou para aí outubro, novembro, janeiro, foi para aí uns 4 meses. Eu uso para aí uns 4 meses seguidos. A vida do Gabriel mudou completamente. Ele deixou de ser uma criança irritadiça, ele deixou de ser uma criança para ser outra, completamente diferente, mas completamente diferente. E Completamente o oxigênio estava comprometido para chegar ao cérebro, diferente. Era. não é? Eu Que fui a até apneia de sono é isso, não é? As pessoas depois até acordam de uma forma muito abrupta porque ali há aquele bloqueio. E foi isso mesmo. E o Gabriel passou a ser outra criança. Ao fim de Nunca mais 4, tomou medicação nunca mais tomou medicação e não foi operado. e ainda não foi operado. Porquê que a gente não o quis operar? Porque os médicos diziam que eu ia só fazer uma correção pequena e depois tinha que voltar a ter que ser operado aos 18 anos. E eu pensava assim, pá, uma anestesia geral já é grave. Ele vai ter que levar pelo menos 2 anestesias gerais na vida toda, de certeza? 2? Não, então prefiro que seja só uma. E em Eu tão pensei, pouco tempo. se eu conseguir privá-lo de não fazer já uma anestesia geral, melhor. E a verdade é que o Gabriel não foi operado. Não quer dizer que não venha a ser operado, porque o desvio do septo está lá, não é? Sim, sim. Mas ele hoje dorme completamente diferente. E ele é próprio rapaz, é o próprio miúdo, que quando sente que está a respirar mais mal, está a dormir mais mal, ele me pede para pôr o X39. Isso é fruto da inflamação, correto? É. Quando ele está com uma inflamação, ele sente, quando ele está aqui com uma inflamação nos seios perinasais, e isto começa a ficar muito congestionado, eu próprio pede para pôr. Que bom.
E por causa disso nós pensámos, calma lá, a gente estamos aqui com um produto que é uma responsabilidade social falar com outras pessoas. Isto não é um restaurante bom, isto não é um filme Yeah. bom, isto não é um livro bom. Isto é algo que muda a vida das pessoas. E foi a decisão que tomámos. Então, mudou tudo. Mudou tudo. A gente em 3 meses atingimos o ranking número 1 da empresa. A nossa equipa, isto é tudo para a honra e glória de Deus, não é a nossa. A nossa equipa é extraordinária. É uma equipa extraordinária. E aquilo que a gente faz, e aquilo que eu procuro que entre todos haja sempre esse princípio, é nós sermos a cadeia do bem. Sermos as pessoas que levam o bem aos outros. Não é levar o mal, é levar o bem. Porque o mal está o mundo cheio. Exatamente. Fazer a diferença. Nós não podemos ser os comuns, por isso é que eu não gosto de ser comum. A gente É temos de ser isso. diferenciados. E tem sido um trabalho incrível, incrível mesmo. Incrível. Que te também permitiu tu viveres agora sonhos que tu já tinhas visionado, não é? Que tu já tinhas colocado no teu quadro de sonhos. Conta-nos um bocadinho, porque tu já não estás a viver em Portugal, não é? Não, é assim, eu acredito que um homem sem visão é um homem que perece. Nós temos que ter uma visão bem clara do que é que queremos, não é? Porque se tu não sabes o que é que gostas de comer, vão-te dar, se calhar, fígado. E tu não gostas de fígado. Então tu tens de ter uma visão clara do que é que gostas e do que é que não gostas. E, pelo menos, dos sonhos que tu queres alcançar, é importante teres uma visão num quadro dos sonhos. Então eu sou fã do Vision Boards e do quadro dos sonhos. Eu já há muitos anos que faço o quadro dos sonhos. Então, tenho realizado esses sonhos ao longo dos anos. Mas havia um sonho que nós tínhamos, eu e o Paulo, desde a primeira vez que viemos ao Dubai em 2014, que eu lembro-me de dizer ao Paulo: epá, eu gostava de viver aqui. Eu era capaz de viver aqui. E porquê? Opa, é uma segurança, Cristina. É uma segurança linda, linda. Eu posso deixar. E aconteceu agora há uns dias com o meu filho Gabriel, um amigo dele deixou um casaco da Ralph Lauren esquecido num banco. Andaram lá no mall, para a frente e para trás. O miúdo de repente lembrou-se: ah, o meu casaco. Foi ao mesmo sítio e o casaco estava lá. Eu, há 3 semanas ou 2 semanas, a gente fomos à igreja, quando saímos da igreja estava um lenço da Nike caído no chão. Eu agarrei no lenço da Nike e pendurei-o lá num ferro. Uma semana a seguir, eu fui lá e o lenço estava lá. Ou seja, o Uau! dono apareceu. Eu agarrei no lenço e pus assim num sítio mais visível. E como foi alguém da igreja, eu tenho a certeza que foi alguém da igreja, porque é um estacionamento da igreja, encontraram o lenço, porque depois o lenço já não estava lá. Percebes? Uma semana Pois. depois, estamos a falar de 7 dias, um lenço da marca da Nike. Então, a segurança aqui é apaixonante mesmo. E E para quem depois, tem família, para quem tem família, os meus filhos vão de trotinete para a escola. Todos os dias vão e vêm. Eu, às 11 da noite, venho sozinho. Eu não tenho medo de eu levar uma facada à meia da noite para lhe pedirem um telemóvel, entendes? claro. É, eu não tenho, eu sei o que é o mundo e como Portugal está e como é que os outros países estão, percebes? E isso cria muita ansiedade. Eu criei os meus filhos, para eles viverem o melhor desta terra, não é para eles viverem o pior desta terra. Então eu olhava assim, para mim era um sonho vir para aqui, para mim era um sonho pela segurança. E depois que eu sempre quis que eles aprendessem inglês, porque os meus pais sempre me incutiram muito nós aprendermos inglês, mas nós não aprendemos, eu e a minha irmã. Então eu quis proporcionar isso aos meus filhos, que era eles aprenderem na prática, percebes? Na prática. Pois é o tempo, eu adoro calor, eu detesto andar cheio de roupa. Bem, a gente esteve na Bulgária e nem saí do hotel. Não, não gosto, não gosto. Mas pronto, e viemos para aqui e realizei um sonho, viemos ver para o Dubai, realizei o sonho de comprar um Porsche branco, que era um sonho que eu tinha no meu quadro dos sonhos, que eu boicotei esse meu sonho durante muito tempo, porque eu podia ter comprado esse carro em Portugal,
Só que eu pensava assim: vou comprar um carro, depois estou sujeita a ser assaltada, depois estou sujeita epá, não quero. Depois tenho buracos nas estradas, as estradas de Portugal são horríveis. As estradas ali na Herdade da Aroeira é só buracos, na Charneca da Caparicas é só buracos, depois tenho que andar. Não, então eu boicotei esse sonho durante muito tempo. Porque eu sei que há muita gente que também tem um Porsche em Portugal e está tudo bem. Epá, mas eu travei esse sonho. Aqui, ao fim do mês, nós estarmos aqui, nós comprámos o nosso Exato. Porsche, ou ofereceu-me o Porsche. Então, são sonhos que vão sendo realizados porque Deus permitiu nós termos o veículo certo de trabalho que nos permite realizar esses sonhos. Então E é poder ter importante escolhas, não é? e poder escolher, não Poder é? ter escolhas, porque vocês também não estão sempre no Dubai, não é? Vocês também estão sempre a viajar, no verão optam por estar aqui, não têm que lá estar com estar aí com esse calor, essa possibilidade de escolher, que é Sim. muitas vezes aquilo que nos trava nesta vida. Nós queremos mais, mas nós não podemos escolher. Vou-te dizer, Cristina, sabes quando é que eu criei o. Eu só precisava de uma solução para ir ao encontro das escolhas, porque eu no hospital tive 4 anos até ter a minha recuperação básica, que era o andar, o falar. Foi o básico, percebes? Não falando o emocional, foi o básico visível. 4 anos. Durante esses 4 anos, eu tive que fazer exames atrás de exames e médicos atrás de médicos e médicos atrás de médicos. E eu percebi uma coisa: eu não poderia ir aos médicos todos que eu queria, porque havia médicos que as consultas eram 100, 150 euros, não é? Apesar de eu ter um seguro bom, eu não tinha essa opção de escolha. Então eu percebi que, ok, eu não posso escolher aquilo que quero. Não posso, estou limitada à minha condição, não é? E a gente andamos sempre limitados na nossa condição, que é, ainda hoje eu olho, não é, para a minha condição e do Paulo, ok, nós entramos no cubo de 1 milhão, mas há pessoas que têm 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Eu falo isto muitas vezes com a minha mãe. Mãe, aqui no Dubai há pessoas que para elas ganharem 800 euros é muito melhor do que no país delas, não é? Os paquistaneses, os indianos, para eles é extraordinário. O importante é nós não limitarmos o nosso pensamento, porque este mundo é muito abundante, muito abundante. Só que nós limitamos-nos, limitamos-nos, E boicotamo-nos. limitamos-nos. E isso que tu falaste, que há pessoas que já o fizeram, que já ganharam, não é? Por isso é só uma questão de nós percorrermos esse caminho. A gente perceber e aprender é Vai como. falando que eu tenho a porta fechada e o Bruno acabou de chegar a casa, mas vai falando, por favor. É só nós aprendermos o como, não é? Porque conforme eu, quando comecei, a minha pergunta é: como é que eu vou fazer isto? Como? E, e felizmente nós temos um sistema de trabalho, é o melhor sistema do mundo, porque é um sistema que te ensina do zero. É um sistema gratuito que te ensina a começar do zero. O que é que tu tens que fazer? Então, por que é que a gente lhe chama um sistema? Porque uma receita é um sistema. Eu não gosto de cozinhar, mas ninguém morre à fome aqui em casa. Porque se eu tiver que fazer comida, eu vou à procura de um sistema, eu vou à procura de uma receita, eu vou à procura de um passo a passo que me ensine a fazer. E se eu Exatamente. fizer aquela receita muitas vezes, eu vou ficar muito boa, não é? As Por isso primeiras vezes é só duplicar aquilo que já está comprovado que funciona, assim como nas receitas, não é? é. E então a gente temos mesmo o melhor sistema do mundo que nos ensina desde o início. O Steve Merritt diz isto e é verdade. O sistema que nós temos já fez mais de 30 milionários em 3 anos aqui dentro da LifeWave. O Steve Merritt e a Gina estão há 3 anos, já ganharam quantos milhões, amor? É inacreditável. Isto para a 13 nossa milhões. 13 milhões. Eu estou 13. nem me está a ouvir. Isto para a nossa realidade portuguesa parece. Estamos a falar aqui de valores. Surreal. É surreal, de jogadores da bola.
Mas sabes o que é que eu digo? Eu disse sempre isto muitas vezes. Eu não tenho dons de jogador da bola. Eu nunca vou conseguir ser um craque. Sou mulher, logo aí nunca vou conseguir. Mas tenho a oportunidade de ganhar tão bem como um jogador da bola. É É só, isso. eu só tenho que ser ensinável, como o Cristiano Ensinável. Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não tem o dom, não nasceu com o dom, mas ele nasceu com a dedicação. Pronto. Eu quero dar a milha, ele dá sempre a milha extra. Então nós temos que dar a milha extra. Temos que dar. Todos os dias. Isso. Todos os dias. Todos os dias. Não é, isto não é arte das patacas, isto não é de um momento para o outro. Isto tem que ser algo que tem que ser feito todos os dias. Uma hora por dia. É exatamente isso, é o treino diário, não é? A consistência é que dá o fruto, não é? Eu adoro comer uma laranja por dia, não faz sentido eu ao domingo comer 7 laranjas, não é? Eu dou muitas vezes este exemplo. Diz. Olha, incrível esta partilha, porque no fundo nós vimos para aqui muitas vezes para esta indústria com sonhos, não é? E depois as pessoas não têm a noção que é possível, é possível, mas é preciso trabalhar. Trabalhar. Como em qualquer coisa na vida, pá. Como é que um pai quer ensinar a um filho que é preciso trabalhar se não o faz? E depois, sabes, uma coisa que eu noto é que as pessoas, a tal questão emocional, que é muito importante, as pessoas ficam, falam desta mensagem, neste caso o X39, com alguns amigos, alguma família, e as pessoas dizem, porque depois também temos uma tecnologia que isto que é inacreditável, não é? O que acontece. E as pessoas dizem, não, não estou interessada, e as pessoas parece que lhes roubam os sonhos, ficam afetadas emocionalmente. Pá, não é? E deixam, e não, comigo não funciona. Oh, então Sabes funciona com porquê? os outros. Não há nenhum pai que queira que os filhos sejam influenciados, mas eles são extremamente influenciados. Percebes? Não há nenhum pai que queira que os filhos sejam influenciados pelos amigos, a ir para a droga, porque estão a chamá-los ou estão a... Estás a perceber? Mas os adultos são extremamente influenciados pelas notícias, porque os amigos não os apoiam. Nós não temos que ser influenciados. Nós temos que, nós temos que nos deixar brotar. Percebes? É a gente perceber que esta vida não depende dos outros. Houve uma vez, há uns anos atrás, que um, um coach de alta performance virou-se para mim e disse-me assim: Não, Liliana, está nas tuas mãos tu fazes acontecer, não está na mão da tua equipa. E aquilo fez muita confusão. Fez mesmo muita confusão. Eu, como assim está nas minhas mãos? E eu disse: Está no teu controle tu falares com o maior número de pessoas possível e está no teu controle aquilo que tu vais sentir com o que as pessoas te vão dizer ou não. Faz o Isso. teu melhor com o maior número de pessoas possível e ensinar elas a fazerem o mesmo. Porque nós não podemos. Eu vou partilhar com. As pessoas dizem assim: Ai, mas eu já partilhei com muita gente. Dizem assim: Já partilhei com muita gente. Eu pergunto: Com muita gente, mas com quantas? Ai, não sei, mas já partilhei com muita gente mesmo. E eu pergunto assim: Então, mas vamos falar aqui num ano. Mas num ano partilhou com quantas? 1000 pessoas? Ah, não, com 1000 não, mas pá, aí com umas 100. E eu, 100? Ok, então vamos fazer contas. 100 pessoas em 12 meses, quantas pessoas é que isso dá? Então, quantas pessoas é que você partilhou por dia? E depois ela começa a entrar na realidade e nem partilhou com 100 pessoas, partilhou pai com 10. Pois. Em um Isto, no fundo, ano. é um jogo de números. É Em um um jogo ano. de probabilidades, não é? Mas É um tudo jogo, na é vida é. matemática, não é? Sim, mas tudo na vida Matemática está é. presente em tudo. É uma dieta, é números. Ser um jogador de futebol de excelência é números, ser Claro. um bom aluno é números, não é? Se nós virmos a matemática, é Está em números todo lado. em todo lado. Quantas Então, vezes eu às vezes desconstruo essa questão. Quando nós começamos a cozinhar, nós fazíamos as coisas direito? Não. Então, quando nós recebíamos o dobro das pessoas que habitam na casa, cozinhar assim para vários, fazíamos as coisas direito? Não, é o treino. E nós fomos criando essas habilidades. Por isso, nós temos é que repetir, 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 porque a habilidade
É fruto da repetição, não é? Olha, o Filipe Pascal fez aqui um comentário que as pessoas Sim, foram ensinadas a serem empregados de outras pessoas. É mesmo isso, fomos ensinados é isso. a sermos empregados. Pessoas mais atrevidas e ambiciosas tornam-se empresários, mas a percentagem de pessoas com mente de empregado é enorme. E isso vai ser, o mundo vai ser sempre assim. É o medo, Liliana. Porque é que, quando foi a Segunda Guerra Mundial, havia um senhor que só dizia, nem que seja libertar, eles já nem sabiam que eram escravos. Acho que foi na Segunda Guerra Mundial. Não, não foi na Segunda Guerra Mundial. Mas há uma história que, às tantas, a comunidade já nem sabia que era escrava. Eles já estavam habituados àquilo. E ele queria salvá-los da escravidão e queria abaná-los. E eles, não, não, está bom assim, o senhor paga-nos tudo. E o senhor, não, não, está bom assim. E ele queria puxá-los. E ele não conseguia. Mas havia sempre alguns que conseguiam olhar para cima das nuvens. Ainda É, ontem, um avião, fiz um vídeo a sairmos da Bulgária, estava a chover, estava um nevoeiro, estava muito mal. E eu mantive-me ali a filmar, porque eu só queria ver aquela passagem do nevoeiro para o sol acima das nuvens. E é aquilo é, que nós temos que conseguir ver. E importante dizer-te o seguinte: tu não precisas dedicar 8 horas de trabalho para trabalhares em network marketing. Começa com 1 hora de trabalho. E fala com a pessoa que te partilhou esta live, que te convidou a querer saber mais, porque se é possível para nós, também é possível para ti. é isso. É acreditar que é possível, não é? Por isso é que isto é um trabalho de desenvolvimento pessoal. Olha, muito obrigada, minha querida. Isto é que mais cerejas, não é? Vamos, vamos, vamos. Ainda por cima nós não estamos tão juntas como eu desejaria, como tu com certeza também desejarias, para partilharmos a nossa vida, as nossas vivências também nesta indústria e em termos pessoais. De vez em quando vamos lá partilhando algumas coisas uma com a outra, mas vamos ter agora a oportunidade, porque vamos estar juntas em Los Angeles, lá na Califórnia, e depois, Agora também. para o ano, quando aqui estiver a chover muito e muito frio, nós vamos passear nas Bahamas. E é muito gratificante podermos estar juntas assim também desta forma e a partilhar com o mundo esta oportunidade de mudança, de real mudança. Não é só a tecnologia, mas esta mudança real de vida, porque há tantos sonhos para viver, não é? E nós temos que ir atrás deles e sermos e percebermos que nós conseguimos, porque se há quem consiga, nós não somos diferentes, temos que ir atrás, não é? Olha, O tempo muito vai passar na obrigada. mesma. Diz-me, O tempo vai passar na mesma, Cristina. Portanto, é melhor aproveitar esse tempo da melhor forma possível, porque ele vai passar na mesma. dar um sentido à nossa vida, não é? Vivê-la com dignidade, a Exatamente. nós e aos nossos, com quem vivemos e aos nossos amigos. Isto é uma viagem fantástica, porque depois também vamos criando estas relações uns com os outros, de uma missão única, não é? Em que estamos. Olha, muito obrigada pela tua partilha, pela tua disponibilidade. Continuamos num destes dias também por aqui, porque nós temos formações e reuniões online quase todos os dias e eventos, por isso, a quem está a ver esta live ou a gravação, falem com a pessoa que vos trouxe até esta live, porque a vida é para ser vivida com intensidade, com amor, com alegria e viver os nossos sonhos. Procurem eh, os sonhos que vocês têm guardados e vivam-nos. Falem com a pessoa que vos trouxe até aqui. Olha, beijinho, muito obrigada. Beijinho, Cristina. Queres Muitos terminar com parabéns. alguma coisa? Só te quero dar os parabéns pelo trabalho fantástico que tens feito. E muitos parabéns porque tens sido um exemplo vivo, essencialmente para a tua família, para o teu filho, para o teu marido, e isso é muito bom, sabes? As pessoas, essencialmente quem está ao nosso lado, dizer assim: olha, a minha mãe conseguiu, a minha mãe está a desafiar-se ela própria. A minha mãe está a ir atrás. Isso é muito bom. E quero dar os parabéns por tudo aquilo que tens feito, por Obrigada. toda a contribuição que tens feito na equipa. Tem sido extraordinário. Obrigada, minha querida. Estamos juntas, está bem? Beijinho. Beijinhos. Beijinhos aí em casa também. Beijinhos, obrigada.